declaro aberta essa sessão solene do Superior Tribunal de Justiça, destinada a empossar ao eminente ministro Humberto Eustáquio Soares Martins e o eminente ministro Jorge Mussi, nos cargos, respectivamente, de presidente e vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal para o biênio 2020 a 2022, de acordo com os artigos 10, inciso 2 e 17 do Regimento Interno desta Corte. Convido a todos para a execução do hino nacional, que será interpretado pela solista Nete Ross, acompanhado pela pianista Margarete Forro. Plácidas de um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou do céu na pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és belo, és forte, empávido colosso. Se o teu futuro espelha esta grandeza, terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminando ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, eticamente louro nesta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues na justiça, clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Antes
de dar prosseguimento a essa sessão solene, cumprimento às autoridades integrantes da mesa de ordem. Suas Excelências, o senhor Presidente da República Federativa do Brasil, senhor Jair Messias Bolsonaro, o senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, na pessoa de quem cumprimento os eminentes membros da Suprema Corte de hoje e de sempre, o senhor Vice-Presidente da República, general Hamilton Mourão, o senhor Presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre, o senhor Presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia, o senhor Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, o senhor Presidente Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Felipe Santa Cruz, o senhor Governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e o senhor Governador do Estado de Alagoas, Renan Filho, as senhoras e os senhores ministros do Superior Tribunal de Justiça, de hoje e de sempre. E aqui registro meu especial cumprimento ao senhor ministro Humberto Martins e ao senhor ministro Jorge Mussi, e às senhoras e aos senhores convidados que muito nos honram nessa solenidade. Convido Sua Excelência, o senhor ministro Humberto Eustáquio Soares Martins, a prestar o compromisso regimental para o exercício do cargo de presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal. Antes do compromisso, eu quero inicialmente agradecer a Deus. Prometo bem desempenhar os deveres do cargo e bem cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis do meu país. Convido o senhor secretário da sessão a proceder à leitura do termo de posse. Termo de posse do excelentíssimo senhor ministro Humberto Martins, no cargo de presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal. Aos 27 dias do mês de agosto do ano de 2020, às 17 horas, na capital da República Federativa do Brasil, na sala de sessões plenárias do Superior Tribunal de Justiça, reuniram-se os membros da Corte em sessão solene, presidida pelo excelentíssimo senhor ministro João Otávio de Noronha, para empossar, no cargo de presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, o excelentíssimo senhor ministro Humberto Martins, eleito por seus pares em 5 de maio de 2020 para o biênio 2020-2022. Sua Excelência prestou o compromisso de bem desempenhar os deveres do cargo e bem cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis do país. O presente termo vai assinado pelo senhor presidente da sessão, pelo empossado e por mim, Lúcio Guimarães Marques, diretor-geral da Secretaria do Tribunal. Aqui.
Declaro empossado Sua Excelência, o senhor ministro Humberto Martins Eustáquio Soares Martins, no cargo de presidente superior do Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal para o biênio 2020 a 2022, e a Sua Excelência, transmito a direção do trabalho. Obrigado. Cadê o discurso aqui? Deixa eu só ajeitar minhas coisas. Cadê aquele? Vamos sentar? Senhoras e senhores, neste momento ouviremos a apresentação do Pai Nosso, executado pelo Quarteto Agnus. Convido Sua Excelência, o senhor ministro Jorge Mussi, a prestar o compromisso regimental para o exercício do cargo de vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal.
Prometo bem desempenhar os deveres do cargo e bem cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis do país. Convido o senhor secretário da sessão a proceder à leitura do termo de posse. Termo de posse do excelentíssimo senhor ministro Jorge Mussi, no cargo de vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal. Aos 27 dias do mês de agosto do ano de 2020, às 17h05, na capital da República Federativa do Brasil, na sala de sessões plenárias do Superior Tribunal de Justiça, reuniram-se os membros da Corte em sessão solene, presidida pelo excelentíssimo senhor ministro Humberto Martins, para empossar, no cargo de vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, o excelentíssimo senhor ministro Jorge Mussi, eleito por seus pares em 5 de maio de 2020 para o biênio 2020-2022. Sua Excelência prestou o compromisso de bem desempenhar os deveres do cargo e bem cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis do país. O presente termo vai assinado pelo senhor presidente da sessão, pelo empossado e por mim, Lúcio Guimarães Marques, diretor-geral da Secretaria do Tribunal. Declaro empossado Sua Excelência o senhor ministro Jorge Mussi, no cargo de vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal para o biênio 2020 a 2022. Estamos juntos. Vamos sentar. Concedo a palavra à Sua Excelência, a senhora ministra Laurita Vaz, que se pronunciará em nome desta Corte Tribunal da Cidadania. Eu espero. Boa tarde a todos. Cumprimento Suas Excelências, o senhor Presidente da República, Jair Bolsonaro, o senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal,
e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, o senhor presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, ministro Humberto Martins, meus colegas, senhoras ministras e senhores ministros do Superior Tribunal de Justiça, de hoje e de sempre, o senhor vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, o senhor presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre, o senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia, o senhor procurador-geral da República, doutor Augusto Aras, o senhor presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Felipe Santa Cruz, o senhor governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, o senhor governador do Estado de Alagoas, Renan Filho, ilustres autoridades presentes neste plenário, autoridades e convidados que acompanham de modo virtual esta cerimônia de posse da nova administração desta corte. Cumprimento os profissionais da imprensa que realizam a cobertura desta solenidade e minhas saudações igualmente aos servidores e colaboradores do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal. Recebi a honrosa atribuição de, em nome de meus ilustres pares, nessa cerimônia, cumprimentar o excelentíssimo ministro Humberto Martins pela posse no cargo de presidente deste Superior Tribunal de Justiça e o excelentíssimo senhor ministro Jorge Mussi pela posse no cargo de vice-presidente. Parabenizo, nesta oportunidade, o excelentíssimo ministro João Otávio de Noronha e a excelentíssima senhora ministra Maria Tereza de Assis Moura pelo exitoso trabalho realizado na presidência e na vice-presidência deste tribunal. Devo confessar que, ao ser informada que caberia a mim esta grata tarefa de falar nesta oportunidade, não contive minha alegria. E o meu entusiasmo se justifica pelo imensurável sentimento de gratidão e admiração pelo ministro Humberto Martins, que será ombreado nesta caminhada pelo não menos admirável ministro Jorge Mussi. Sou muito grata ao ministro Humberto Martins pelo suporte que recebi no período que exercia a presidência desta corte, quando ele ocupou a vice-presidência. Olhando para trás, não consigo imaginar como teria sido se não o tivesse como fiel escudeiro em momentos importantes, em especial os complicados. Seu apoio incondicional e sua disposição para ajudar foram essenciais para vencer os obstáculos decorrentes do ofício. Os que já exerceram este cargo sabem bem, não apenas de ouvir falar, mas porque sentiram na pele o quão árduo é estar à frente deste grandioso Tribunal da Cidadania. Somos apenas 33 ministros,
mas recebemos imensamente e de forma diária milhares de processos. E por isso nós temos muitos servidores e colaboradores. E administrar pessoas e coordenar os esforços não é tarefa fácil. Liderar ações institucionais que podem refletir em 27 unidades da federação não é uma incumbência simples. Requer trabalho em equipe e constante diálogo. Não se move uma máquina deste tamanho sozinho. A complexidade da estrutura administrativa desta COSCHE é um enorme desafio para quem, no seu dia a dia, como magistrado, está acostumado à atuação judicante, tendo que se preocupar apenas com seu próprio gabinete. Se não bastasse, há ainda a ampliação da atividade jurisdicional com a assunção de processos de competência exclusiva da presidência, que frequentemente é instada a decidir, em curto espaço de tempo, questões urgentes e da mais alta relevância para o país. Contudo, esse desafio não será um estorvo para o ministro Humberto Martins. Sua vasta experiência profissional como advogado, promotor de justiça, procurador, desembargador do Tribunal de Justiça, juiz do Tribunal Regional Eleitoral, professor da Universidade Federal, todos no estado de Alagoas, só para mencionar alguns dos cargos exercidos, o qualificou para ingressar neste Superior Tribunal de Justiça como ministro em 14 de junho de 2006. De lá para cá, percorreu todos os postos que poderia, cumprindo seu papel sempre com altivez. Nos anos mais recentes, foi corregedor-geral da Justiça Federal, membro efetivo do Conselho da Justiça Federal, diretor-geral da Escola Nacional e Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, vice-presidente, como já mencionei, do Superior Tribunal de Justiça e, finalmente, corregedor nacional de Justiça. Por onde passou, deixou importantes resultados de excelentes serviços prestados. Nesta data marcante, em sua brilhante carreira, Sua Excelência assume a cadeira da presidência deste Superior Tribunal de Justiça. Não tenho nenhuma sombra de dúvida que vai cumprir mais essa missão, com o mesmo brilho e desenvoltura daquelas outras que já realizou com sucesso. E faço essa afirmação não só pela riquíssima e bem-sucedida trajetória profissional, a qual, aliás, lhe garante credenciais indeléveis à altura do desafio, mas principalmente pelo seu caráter, pelo seu modo de ser e de agir. Durante os 2 anos de convivência na minha presidência, testemunhei quase diariamente o comportamento elegante, educado, prestativo e, sobretudo, solidário do ministro, então vice-presidente. O ministro Humberto Martins é uma pessoa de enorme coração e atencioso com servidores, colaboradores e colegas. Dentro do círculo de amizade mais próxima, além dos próprios pares, quem não se acostumou a começar o dia lendo suas mensagens pelo WhatsApp,
permeadas de palavras de fé e esperança. Ele não falha nenhum dia sequer, não é mesmo, colegas? E não para por aí. Presenciei inúmeras vezes o ministro Humberto Martins mediar conflitos dos mais variados, atuando como apaziguador. Sua postura elegante e ponderada inspira confiança. Por isso sempre conduz, a situações de tensão com tranquilidade até chegar a um bom termo. Por todas essas conhecidas características, tornou-se mais do que um colega, um amigo querido. Se antes o admirava pela bela carreira construída, hoje o admiro ainda mais pelas suas qualidades humanas. Um homem religioso, atento a seus princípios e imbuído de raro espírito público. Para falar do ministro Humberto Martins, é preciso também falar de sua família. Como não mencioná-la? Nascido na belíssima cidade de Maceió, estado de Alagoas, é filho de Dalva Soares Martins, que abraçou o magistério, e José Martins Filho, festejado procurador de justiça alagoano, cujo nome batiza o prédio do Fórum de Olho d'Água das Flores, sertão do estado, cuja justa homenagem feita pelo Tribunal de Justiça daquele estado. Nota-se que esse núcleo familiar, formado pelos seus pais, já de saudosas memórias, é fonte de inspiração, de onde foram construídos seus valores, os quais são passados adiante para as gerações seguintes. Com sua amada esposa, Rita de Castro Alves Martins, tiveram os filhos Eduardo Felipe Alves Martins e Laís Camila Alves Martins, ambos advogados. O vovô, orgulhoso de Eduarda, Maria Rita e Carolina, dedica seu escasso tempo, fora das atribuições do trabalho, com o convívio da família, reforçando os laços que envolve o mais legítimo e terno amor. Não é por outra razão que ele está sempre com um sorriso estampado no rosto, a refletir a alegria de viver e a fidelidade de ter essa abençoada família. Deixo aqui registrados também meus cumprimentos aos familiares e amigos que nesta significativa data congratulam-se com seu ente querido por mais uma conquista. Na jornada que ora se inicia, a atuação da vice-presidência, em harmonia com a presidência, é fundamental para se atingir os bons objetivos. Para assumir essa insigne tarefa, estará presente o ministro Jorge Mussi, que tenho certeza dará todo o seu apoio, valendo sua excelência de longa e exitosa experiência, tanto na advocacia quanto na magistratura. O ministro Jorge Mussi foi desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, chegando à presidência daquela corte. É um homem reservado, conciliador, mas firme em suas proposições. Sua conduta como magistrado desta corte revela um cavalheiro cioso de seus deveres e cortês com todos que o cercam. Com esse perfil, o ministro Jorge Mussi agregará forças para cumprirem juntos o seu mistério. O ministro Humberto Martins
assume presidência da maior corte superior de justiça do país em um momento bastante delicado. Penso que Deus, no esplendor de sua infinita sabedoria, elegeu o seu melhor soldado para enfrentar essa batalha. Estamos vivenciando uma fase de provação. Se já era difícil conduzir essa corte em tempos ditos normais, o que dizer dentro dessa pandemia? Milhares de mortos, enfermos lutando pela vida, profissionais da saúde lidando com a precariedade dos hospitais, trabalhadores perdendo seus empregos, famílias destroçadas e economia posta em xeque. O ministro João Otávio de Noronha, mesmo sendo pego de entropino, conseguiu agir com assertividade. Tomou ao tempo certo as medidas necessárias para dar continuidade às atividades inadiáveis desta corte. O Superior Tribunal de Justiça sofreu e ainda sofre, mas reagiu e se adaptou. Continua cumprindo seu relevante papel institucional, que lhe foi outorgado pela Constituição da República, com excelentes resultados, graças ao esforço, dedicação e compromisso de servidores, colaboradores e de nossos ministros. Caberá, doravante, ao novo presidente e sua equipe continuar essa luta, da qual, com fé em Deus, sairemos vencedores e, quem sabe, melhores. Acredito que a transformação é um consectário lógico e esperado desse combate, que está a exigir de nós uma profunda reflexão sobre nossos valores, prioridades e necessidades. Precisamos vencer e crescer. Senhor presidente, ministro Humberto Martins, senhor vice-presidente, ministro Jorge Mussi, encerro minhas palavras cumprimentando-os pela assunção desses cargos, com meus mais efusivos votos de saúde e sucesso. Que os dias vindouros sejam iluminados. E para encerrar definitivamente, peço licença para, tomando de empréstimo o bordão do nosso querido amigo e presidente, para dizer-lhes, entre aspas, Deus no comando, sempre juntos, aspas. Muito obrigada. Agradecendo sensibilizado a ministra Laurita Vaz pelas suas bondosas palavras provindas da amizade do coração, concedo a palavra ao senhor Procurador-Geral da República, Dr. Augusto Aras, que se pronunciará em nome do Ministério Público do Brasil. Boa tarde a todas as pessoas presentes e a quem nos acompanham pela transmissão em toda a comunidade planetária. Este é o Tribunal da Cidadania. Hoje é um dia de festa. Cumprimento o excelentíssimo senhor presidente da República Federativa do Brasil,
Jair Messias Bolsonaro. O excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal e presidente do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli. O excelentíssimo senhor presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho de Justiça Federal, ministro Humberto Martins. Excelentíssimo senhor, senhores e senhoras ministras, senhores ministros de hoje e de sempre, excelentíssimo senhor ministro, senhor vice-presidente da República Federativa do Brasil, general Hamilton Mourão. Excelentíssimo senhor presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia. Excelentíssimo senhor presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Felipe Santa Cruz. Excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal, senhor Ibanez Rocha. Excelentíssimo senhor governador do Estado de Alagoas, senhor Renan Filho. Cumprimento, outro assim, meus colegas do Ministério Público Brasileiro, servidores desta Corte Superior. É com muita satisfação que participo desta solenidade. Um dia de partida e de chegada, de missão bem cumprida e de novos desafios, nesta solenidade que marca a passagem para a nova presidência do Tribunal da Cidadania. Quero inicialmente parabenizar o ministro João Otávio de Noronha, bem como a excelentíssima senhora ministra Maria Tereza de Assis Moura, os quais cumpriram com louvor a missão à frente dessa Corte Superior. O Superior Tribunal de Justiça prossegue com muito zelo pela saúde coletiva em meio à pandemia que vivenciamos, a qual já ceifou mais de 115 mil preciosas vítimas. Esta casa, ao tempo em que vem preservando a incolumidade de seus integrantes, servidores, advogados e jurisdicionados que aqui transitam, mantém intensa produtividade em trabalho remoto e videoconferências, graças ao investimento que se faz em inovação tecnológica e inteligência artificial, voltadas para uma qualificada e cada vez mais célere prestação jurisdicional. Colhe-se dos dados fornecidos pelo Superior Tribunal de Justiça que, do início da gestão até o começo deste mês, houve uma redução do acervo processual em mais de 15%. O tribunal diminuiu de 314.796 para 266.537 processos, o número total de feitos em tramitação. Quase 50 mil casos a menos. Somente no período de trabalho remoto, por conta da pandemia, de março a agosto, a Corte proferiu mais de 297 mil decisões. Este é o Tribunal da Cidadania. Louvável também foi a boa iniciativa mantida conosco e com os poderes da República, por meio de parcerias que favorecem a melhoria das atividades jurisdicionais e a propagação de boas práticas entre os diversos órgãos que integram o sistema de justiça. Também é de se destacar o empenho da Corte em valorizar questões de gênero e de acessibilidade e respeito às pessoas com deficiência no âmbito deste Tribunal Superior. Excelentíssimo senhor ministro João Otávio de Noronha, excelentíssima senhora ministra Maria Tereza Assis Moura, recebam nossas congratulações pela sensibilidade neste difícil momento de emergência sanitária, pelo bom trato institucional e pela ampliação e modernização desta casa, que tem servido de modelo nacional e internacional em processos eletrônicos, gestão socioambiental, transparência e eficiência, combatendo o bom combate e mantendo firme a fé em dias melhores,
plenos de vida, temperança e alegria. Manifesto a alegria de contar com a presença de bons companheiros de jornada, como são suas excelências, magistrados de escola e que se despedem da presidência do Superior Tribunal de Justiça, e também os ministros, que agora são acolhidos para integrar a mesa diretora. Doravante, mantendo a salutar alternância da gestão, teremos à frente desta casa o estimado ministro Humberto Martins, ombreado pelo também estimado ministro Jorge Mussi. Ministro Humberto Martins, nascido em meio ao frescor marítimo da querida Maceió e ao aconchego do senhor José Martins e da senhora Dalva Soares, cresceu no agreste alagoano de Arapiraca, onde iniciou sua carreira jurídica. Promotor de justiça, advogado, professor, procurador do Estado de Alagoas e desembargador do Tribunal de seu estado natal. No ano de 2006, passou Sua Excelência a viver em Brasília e a integrar esta Corte Superior, na qual ocupou as funções de membro da segunda turma, da primeira sessão e da Corte Especial. Aqui também exerceu a função de ouvidor do Tribunal, diretor-geral da Infam, vice-presidente da Casa e também do Conselho de Justiça Federal. Foi ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral e brilhou recentemente também como Corregedor Nacional de Justiça, com a grande atuação em defesa da probidade e da justiça em todo o país, com diversos trabalhos publicados sobre as ciências jurídicas e os mais recentes trabalhos de Sua Excelência, versando inteligência artificial e o sistema de justiça, o direito regulatório e a cooperação jurídica internacional. Por mérito, hoje é doutor honoris causa em Direito, título recebido em 2019 pelo Centro Universitário Facol de Pernambuco, por suas contribuições, de modo notável, para o progresso do direito e da justiça do Brasil. Receba, ministro Humberto Martins, nossos votos de muita saúde e sucesso nessa nova jornada, agora como 19º presidente do Superior Tribunal de Justiça. Continue a brilhar com sábia ponderação e visão humanista, voltada ao bem comum, à conciliação e à pacificação social, tão bem aqui registrados pela ministra Laurita Vaz, que me antecedeu nesta tribuna. Meus cumprimentos também ao excelentíssimo senhor ministro Jorge Mussi, que integra esta corte desde 2007 e agora alça a vice-presidência. Sua Excelência atuou perante a Corte Especial, a terceira sessão e a quinta turma. Foi também ministro do TSE e membro do Conselho de Justiça Federal, tendo atuado como corregedor em ambos os órgãos. O ministro Jorge Mussi, desembargador e presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, sua terra natal, integrou a Comissão Especial de Reforma do Poder Judiciário e chegou a ocupar por 11 dias o cargo de governador do Estado. Também advogou e é professor convidado da Escola Superior da Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, no seu estado. Formado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, é também especialista em matéria penal e vem atuando em diversos seminários e conferências sobre o assunto. Assim como Sua Excelência, o ministro Humberto Martins, o ministro Jorge Mussi também recebeu muitas condecorações e é um profissional, um magistrado dos mais respeitados, experimentado em campos distintos do sistema de justiça, acumulando uma visão privilegiada e amadurecida de quem ocupou distintos cargos na República e na sociedade civil. Nestes dias difíceis, é bom contar com pessoas sábias e experientes que seguem oferecendo o melhor a cada passo, servindo os brasileiros na distribuição da justiça. Prosseguem incansáveis, pois, abro aspas, precisam lançar pontes
através da noite. Fecho as aspas. Como disse Antoine Saint-Exupéry em seu livro de memórias Terra dos Homens. Recebam, senhores ministros, presidente e vice-presidente desta Egrégia Corte Superior, as nossas congratulações e a nossa declaração de que o Ministério Público Brasileiro não faltará com esta Casa de Justiça, não faltará com este Tribunal da Cidadania, contribuindo na missão de lançar pontes para a defesa desses direitos fundamentais e para a resolução célere e pacífica de conflitos, bem como apresento votos de saúde plena e de uma gestão profícua e feliz. Com a graça divina, o avanço da pandemia haverá de ser superado e os conflitos que lhes são subjacentes também. E o Tribunal da Cidadania continuará servindo ao Brasil como vem ocorrendo desde a sua criação. Aqui faremos nossa parte para que o sol brilhe cada vez mais até ser dia iluminado, como a vereda dos justos, ilustradas assim nas palavras do sábio Salomão. Juntos, façamos pontes para brilhar no advento desse novo amanhecer. Presidente Humberto Martins, vice-presidente Jorge Mussi. E, repetindo as palavras do ministro-presidente, aqui desta tribuna, relembrados pela ministra Laurita, Deus no comando. Estamos juntos. Muito obrigado. Agradeço, sensibilizado, as palavras do senhor Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, do Ministério Público Federal, a quem eu agradeço, em meu nome do ministro Jorge Mussi. Dando prosseguimento a esta solenidade, convido o presidente da minha briosa Ordem dos Advogados do Brasil, advogado Filipe Santa Cruz, para falar em nome da classe dos advogados brasileiros e da sociedade civil. Boa tarde a todos. Cumprimento a toda a audiência virtual e a todos aqui presentes. Quero saudar, em nome da advocacia brasileira, o senhor presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Quero saudar o senhor presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, o ministro José Antônio Dias Toffoli, na pessoa de quem cumprimento os eminentes membros da Suprema Corte de hoje e de sempre. Quero saudar o senhor vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, o vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Jorge Mussi, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, o senhor presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre, o senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia, o senhor Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, o senhor Governador do Distrito Federal, meu colega Ibanez Rocha, e o senhor Governador do Estado de Alagoas, linda terra natal do nosso querido ministro Humberto, governador Renan Filho. Senhoras e senhores, eminentes ministros desse Superior Tribunal de Justiça, é uma honra para mim, é com sentimento de profundo respeito ao histórico do Superior Tribunal de Justiça, enquanto garantidor
dos valores constitucionais que representam a advocacia brasileira nesta solenidade de posse dos novos presidentes e vice-presidente desta Corte. Certamente, nossa participação tem o piso simbólico de vocalizar a sociedade civil e fazê-la presente. Sempre atento aos clamores da sociedade civil, o Tribunal da Cidadania é imprescindível para o amparo de preceitos jurídicos elementares, como a ampla defesa, o contraditório, o devido processo legal e a presunção de inocência, sem os quais não se pode falar de acesso à justiça. É, portanto, uma honra participar desta solenidade. Quero saudar, inicialmente, o presidente que se despede hoje do cargo, ministro José Otávio de Noronha, que buscou, durante sua brilhante gestão, nas suas próprias palavras, transformar os desafios de uma pandemia em oportunidade para reavaliar velhas práticas. Inclusive, estivemos juntos recentemente no maior evento jurídico do mundo, onde reunimos mais de 110 mil inscritos para debater as repercussões jurídicas e sociais da pandemia. Sua presença na palestra de encerramento foi fundamental para o sucesso do evento, e nessa oportunidade a advocacia brasileira atestou publicamente a consagração de sua atuação frente à presidência deste Tribunal Superior. Não posso deixar de mencionar, como feito pelo Dr. Aras, que como resultado de sua gestão, houve a redução de 15% do acervo processual desta casa, por meio de uso de ferramentas tecnológicas. São 50 mil casos a menos, em média. A criação da assessoria de inteligência artificial, sem dúvida, foi responsável por aprimorar a prestação jurisdicional dessa Corte. E lembro aqui também com carinho a nova sala de atendimento aos advogados, que tanta atenção deu pessoalmente o ministro Noronha. Na batalha contra a pandemia da Covid-19, este Superior Tribunal empenhou-se em garantir a prestação jurisdicional sem dispor da proteção à saúde e superou, neste primeiro semestre, a marca de 250 mil decisões. Trata-se de uma grandiosa conquista para o Estado de Direito. Aliás, diante dessa expertise na área de tecnologia e direito, quero reiterar o convite para construirmos o projeto do escritório digital, fruto da parceria que aqui publicamente também agradeço ao ministro Dias Toffoli, com o Conselho Nacional de Justiça, que reunirá diferentes sistemas processuais em um só espaço virtual. Será uma grande conquista para a classe dos advogados e advogadas e certamente para o acesso à justiça no Brasil. Quero registrar também os meus cumprimentos à ministra Maria Tereza de Assis Moura, que na posição de vice-presidente dessa Corte deixa seu valoroso legado de eficiência, transparência e vanguarda em defesa de políticas de valorização da mulher para a maior participação feminina no tribunal. Em sua gestão, o STJ aderiu a importantes acordos nacionais e internacionais para a promoção de ações que visam a igualdade de gênero e o fim da violência contra as mulheres. Essas contribuições, ministra Maria Tereza, formam um espólio inestimável para a justiça. Suas lições de cidadania constituem uma verdadeira pedagogia da justiça, pois trazem práticas educativas que visam não apenas ensinar sobre leis, mas, sobretudo, sobre formas éticas para se relacionar com a vida humana. Diante disso, registro aqui, portanto, o reconhecimento e os agradecimentos da advocacia a vossas excelências pelos relevantes serviços prestados à nação. Por isso, deixo o meu muito obrigado. Senhoras e senhores, eleitos por aclamação, estou convicto de que os ministros Humberto Martins e Jorge Mussi, que assumem essa alta responsabilidade, em período tão crítico da história mundial, cumprirão com a missão de guiar esta casa pelos caminhos da justiça. Esta cerimônia representa o reconhecimento de duas brilhantes carreiras na magistratura superior. Sobral Pinto
declara que a advocacia não é profissão para covardes. Oriundos da advocacia, os ministros Humberto Martins e Jorge Mussi conhecem bem o cotidiano desafiador de nossa classe. Representantes da advocacia alagoana e catarinense na magistratura, respectivamente, ambos atuaram junto à Ordem dos Advogados do Brasil e ingressaram no Poder Judiciário por meio do 5º Constitucional da Advocacia. Suas experiências como advogados qualificam a composição desta corte com um equilíbrio necessário para evitar a perpetuação de erros no sistema judicial. Ministro Humberto Martins, em sua prestigiosa biografia, carrega a atuação como promotor de justiça na comarca de União dos Palmares e a eleição por 2 vezes como presidente da seccional alagoana da Ordem dos Advogados do Brasil. Não por acaso, tornou-se referência na luta obstinada pela defesa do Estado Democrático de Direito. Ao longo de sua trajetória no STJ, no qual foi nomeado ministro no ano de 2006, exerceu a função de vice-presidente da Casa e do Conselho da Justiça Federal, além das funções de ouvidor do Tribunal e de diretor-geral da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Foi também ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral e desempenhou a importante missão de Corregedor Nacional de Justiça. O ministro Jorge Mussi, ex-conselheiro e diretor-tesoureiro da OAB Santa Catarina, por sua vez, pratica desde 1988 a digna arte de julgar. Com 26 anos dedicados à magistratura, foi corregedor-geral da Justiça Eleitoral nas eleições gerais de 2018. Com pulso firme e brilhantismo, contribuiu na condução de um dos processos políticos mais polarizados da nossa história. Dito isto, não restam dúvidas de que esse conjunto de qualificações apenas reforça a nossa esperança, que tem sido tão necessária para seguirmos diante dos desafios ora postos. Reforçam a fé histórica na vida e no direito, apontando para caminhos cada vez mais democráticos. Nessa caminhada, afirmo-lhes seguramente que este Superior Tribunal de Justiça não estará sozinho. A aliança entre a Ordem dos Advogados do Brasil e o Poder Judiciário é histórica e hoje faz parte constituinte da construção de nossa democracia. Não por acaso, para situar apenas no período desde que assumi a presidência da OAB Nacional, e que certamente também fez parte da atuação de outras gestões do Conselho Federal, são incontáveis os momentos em que estivemos juntos em defesa dos direitos sociais, dos direitos humanos e das liberdades democráticas, sempre munidos de sensibilidade ética e com a disposição para refletir e encaminhar medidas necessárias para a ordem democrática. A preservação do Poder Judiciário é parte indispensável para a segurança jurídica que tanto buscamos. Pois seu percurso inicia aqui, nesta casa, a quem cabe segurar o mastro da justiça e, em conjunto, corrigir as distorções e injustiças que correm pelas veias de nossa sociedade. Sua atuação é primordial para dirimir os efeitos das infecundas radicalidades e intolerâncias. As ruínas de uma democracia podem ser facilmente previstas quando identificamos o enfraquecimento das instituições republicanas e das liberdades individuais e coletivas. Neste contexto, o termômetro democrático de uma sociedade está ligado diretamente à autonomia e à preservação do Poder Judiciário. Uma decisão judicial tem o potencial de instaurar uma consciência ética na sociedade e fomentar uma estrutura social pluralista, sobretudo em tempos de tantas polarizações, onde o ódio ganha cada vez mais espaço. Por isso, estou seguro de que Vossa Excelência, ministro Humberto Martins, que carrega uma sensibilidade ética e uma eficiência jurídica irretocáveis, certamente cumprirá com louvor a missão de garantir pluralidades jurídicas cada vez mais despolarizadas, sempre calcado no princípio do pluralismo, a guiar-se em direção ao bem comum, ao respeito às diversidades e imune
as polarizações que atormentam o cotidiano político do país. Para finalizar, quero registrar que a Ordem dos Advogados do Brasil permanece disposta a aperfeiçoar os procedimentos conduzidos nos ambientes jurídicos eletrônicos e presenciais, em prol da segurança jurídica, da transparência e da efetividade do acesso à justiça, com o objetivo de qualificar a prestação jurisdicional em todo o país. Estamos à disposição para assegurar sempre em conjunto os anseios da sociedade em demandas por cidadania, por justiça e inclusão, nos termos da lei, recusando qualquer retrocesso em relação a direitos e garantias fundamentais. Por fim, eu quero utilizar as palavras do escritor alagoano Graciliano Ramos, conterrâneo do nosso querido ministro Humberto Martins, que dizia: se a igualdade entre os homens, que busco e desejo, for o desrespeito ao ser humano, fugirei dela. Estou certo de que este Tribunal Superior não fugirá, mas enfrentará, sem qualquer temor, toda forma de violação à dignidade humana em nosso país. Muito obrigado. Agradeço as palavras do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz. Boa noite a todas e a todos. Agradeço, em primeiro lugar, a Deus, agradeço aos cidadãos e às cidadãs brasileiras que estão assistindo através da transmissão solene pelas mídias oficiais, TV Justiça, STJ, algumas TVs de alguns estados brasileiros abertas, e agradeço também a todos os meios de comunicação. Excelentíssimo senhor Presidente da República Federativa do Brasil, senhor Jair Messias Bolsonaro, excelentíssimo Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, na pessoa de quem cumprimento os eminentes membros da Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal, e aproveito para agradecer ao ministro Luiz Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Em nome do ministro Toffoli, de Vossa Excelência, eu saúdo todos os ministros do Supremo, de ontem e de hoje. Excelentíssimo vice-presidente da República, General Hamilton Mourão, excelentíssimo presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre, representando todos os senadores da República, excelentíssimo presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia, representando todos os deputados e o Parlamento brasileiro, excelentíssimo procurador-geral da República, doutor Augusto Aras, representando o Ministério Público Brasileiro, excelentíssimo presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Felipe Santa Cruz, representando os advogados brasileiros e a sociedade civil, excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, excelentíssimo governador do meu amado e querido estado de Alagoas, Renan Calheiros Filho, ministro presidente do Tribunal de Contas da União, ministro José Múcio, ministro da Segurança Institucional da Presidência da República, general Heleno, ministro da Advocacia da União, Joaquim Levi, senhoras, senhores, convidados, familiares, amigas e amigos do Tribunal da Cidadania.
Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. É com muita honra e senso de responsabilidade que assumo o mandato de presidente do Superior Tribunal de Justiça no biênio 2020-2022, em sucessão ao ministro João Otávio de Noronha. Inicialmente, gostaria de agradecer as palavras elogiosas, vindas do coração, da minha amiga, ministra e irmã Laurita Vaz. Palavras faladas em nome do Tribunal da Cidadania, que muito me emocionou e me estimulou para prosseguir na missão nesta augusta Casa da Cidadania. Igualmente agradeço ao Procurador-Geral da República, Dr. Augusto Aras, falando em nome do Ministério Público da União, cuja presença nos inspira a trilhar o caminho da legalidade e da ética, verdadeiros mandamentos dos homens públicos e daqueles que se preocupam com o Brasil. As palavras do Dr. Felipe Santa Cruz, presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, me lembram e não me deixam esquecer as minhas origens na fileira dos advogados brasileiros, esses combativos guerreiros que diariamente empunham as armas em prol dos direitos e das garantias constitucionais e em defesa da cidadania brasileira. Agradeço às autoridades dos três poderes que se fazem presentes: o presidente da República, o presidente do Senado Federal, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o presidente da Câmara dos Deputados, o vice-presidente da República, o presidente dos tribunais superiores e as demais autoridades e convidados que assistem a esta solenidade de posse por meio virtual, em razão da pandemia da Covid-19 que assola o Brasil e o mundo, limitando os contatos presenciais. Neste momento, aproveito para agradecer aos meus pares do STJ pela escolha do meu nome e do ministro Jorge Mussi, por aclamação, para ocupar, respectivamente, os cargos de presidente e vice-presidente, ao tempo em que aproveito a oportunidade para parabenizar o ministro Noronha e a ministra Maria Tereza pela gestão na presidência e na vice-presidência do STJ, em especial pela condução, nesse período de pandemia, que balança os alicerces da civilização humana e mundial. Exercer o cargo de presidente do Tribunal da Cidadania é uma grande honra, é uma grande responsabilidade. Irei tratar com harmonia e com diálogo a defesa do Brasil e da cidadania. Significa conduzir também um dos grandes tribunais superiores do nosso país, responsável pelo julgamento de inúmeros casos de grande repercussão política, social, econômica, que impacta a vida de milhares e milhares de cidadãos brasileiros, e a forma, a jurisprudência que deve ser observada por grande parcela do judiciário pátrio. Asseguro que todas as boas práticas adotadas pelo presidente Noronha e pelos que o antecederam serão mantidas e aprimoradas, de forma que possamos sempre evoluir, melhorando constantemente
a prestação jurisdicional, cumprindo com excelência o papel que a nossa Constituição Federal atribui ao Superior Tribunal de Justiça. Dedicarei todas as minhas forças para bem desempenhar a missão a mim confiada pelos meus pares, meus queridos amigos ministros do STJ, de trabalhar em busca de um poder judiciário cada vez mais respeitado, forte, célere e eficiente, que atenda os clamores da sociedade brasileira por uma justiça sempre presente e atuante na defesa da democracia e do Estado democrático de direito. Acredito que para ter pleno êxito em minha missão e o engrandecimento do STJ, devo fazer uma gestão participativa, em que os magistrados desta Corte tenham a oportunidade de participar ativamente na gestão, participar ativamente das decisões que deverão ser adotadas nesta Casa. Para tanto, iremos viabilizar a participação de todos os ministros, ao constituir 6 comitês de orientação, comitês consultivos, cada um formado por 5 ministros, e todos coordenados pelo presidente, que atuarão nas seguintes áreas: gestão, com todos os ex-presidentes, saúde e segurança, transporte, tecnologia da informação, assuntos legislativos, orçamento e finanças. Na minha gestão à frente da presidência, terei como companheiro e amigo, irmão leal de jornada, o ministro Jorge Mussi, a quem muito prezo e admiro pelo seu notável saber jurídico e pela sua conduta proveniente do grande caráter. Admiro e admiro sempre, e este ocupará a vice-presidência desta Corte, e tenho a certeza de que muito poderá contribuir com sua larga experiência profissional e sua personalidade agregadora e conciliadora para fazermos desta gestão uma gestão verdadeiramente participativa e colaborativa. O tribunal é de todos os ministros, mas muito mais da cidadania brasileira. Insisto na ideia de uma gestão participativa, contando com a colaboração e opinião de todos os ministros que compõem esta augusta casa, porque acredito que todas as decisões adotadas pela presidência repercutem diretamente no dia a dia de todos os ministros que integram este tribunal. Decisões essas cujos efeitos muitas vezes ultrapassam os 2 anos de mandato presidencial e se prolongam pelas gestões dos futuros presidentes. Então, nada mais natural que todos os ministros estejam cientes e participantes de todas as decisões que forem adotadas, que possam ter voz e voto também nas decisões administrativas. Por isso, espero contar com a larga experiência dos meus pares, que já ocuparam a presidência, e as ideias inovadoras daqueles que futuramente estarão à frente desta Corte. O importante é que todos possam depositar confiança em mim para gerir esta Corte, lado a lado, mão a mão, no sentido da construção de um tribunal cada vez viável e respeitado. Também gostaria de externar, desde já, o meu compromisso de respeito e valorização aos servidores e colaboradores, sem os quais o nosso trabalho não será possível. Os servidores que integram os quadros do STJ merecem, e merecem sempre, o reconhecimento,
por seu incansável trabalho em prol do Poder Judiciário e também serão ouvidos em nossa gestão, pois acredito que todos que têm ideias e opiniões sobre como deve ser o serviço público pode e deve opinar para aprimorar o interesse público e o interesse da cidadania. Ressalto que entre os pilares da minha gestão, à frente do STJ, além da gestão participativa e da valorização, estão compromisso com a responsabilidade, com a legalidade, com a moralidade, com a sustentabilidade, com a transparência, mas, sobretudo, com respeito ao cidadão. Nós somos instrumentos do poder. O dono do poder é o cidadão. Sustentabilidade e transparência são requisitos para os gestores públicos. A demora na entrega da prestação jurisdicional deve ser erradicada, deve ser dizimada, pois implica serviço público ineficiente e a espera para o direito pode representar a perda irreversível de seu objeto. Como disse o grande Rui Barbosa, na célebre oração aos moços, justiça atrasada não é justiça. Justiça tardia é injustiça qualificada e manifesta. Desta forma, temos muito a trabalhar, temos muito a fazer. Muito há que ser feito e enfrentarei de frente e de cabeça erguida as dificuldades e os percalços do caminho, pois, como diz o velho Graciliano Ramos, o genial das Alagoas, poeta do Brasil, é fácil se livrar das responsabilidades. Difícil é escapar das consequências por ter se livrado delas. E no meu caso, jamais deixarei de enfrentar as responsabilidades e as turbulências inerentes ao exercício do honroso cargo do presidente desta corte, como, aliás, foi o meu comportamento em todos os cargos e funções públicas, porque já exerci, porque conto com a segurança, na fé e na esperança, porque Deus está no comando de todas as coisas. Nesta nova visão, procurarei agir como sempre atuei, ou seja, com a consciência de que o poder inerente aos cargos deve ser sempre utilizado para fazer o bem, distribuir a justiça, contribuir para o engrandecimento dos seres humanos e para a promoção do respeito da dignidade humana e dos direitos humanos. Tenho consciência, portanto, de que é preciso estar imbuído dos mais elevados sentimentos democráticos para colocar o poder a serviço da justiça, com humildade, com prudência, com sabedoria, qualidades do verdadeiro magistrado. É com esse espírito que espero desempenhar a missão a mim confiada pelos meus eminentes colegas ministros do Superior Tribunal de Justiça. É tempo de concluir. Há tempo para todas as coisas. Como se vê, são muitos os desafios. E diante dessa nova visão, restam com humildemente, agradecer a Deus em primeiro lugar, por ter me dado a necessária inspiração para seguir fazendo o melhor pelo judiciário brasileiro, mas, sobretudo, ter a humildade de trabalhar e receber esta missão, de exercer a distribuição da justiça, principalmente para os mais necessitados. Também gostaria de agradecer aos meus saudosos pais, José Martins e Dalva Martins, razão maior da minha existência e grandes responsáveis pela minha formação. A minha querida e amada esposa Rita de Cássia, companheira firme e determinada, de muita fé, nas lutas e responsabilidades que tenho assumido ao longo desses anos, meu verdadeiro porto seguro
e possa firmar minhas asas nessa jornada. Aos meus amados filhos, Eduardo e Camila, alegrias, alegrias sempre da minha alma e do meu trabalho. Ao meu genro, Carlos Alexandre, a minha nora, Luísa, considerado também meus filhos, e as minhas netas, Maria Eduarda, Maria Rita e Carolina, que são a expressão viva da minha esperança em um futuro melhor, num Brasil para todos, no Brasil de igualdade, de fraternidade e de amor, onde possa fortalecer a esperança de dias e dias melhores. Ao meu querido irmão Mário Augusto, meu amigo de sempre, a toda a minha família que tanto me apoia na minha trajetória pessoal e profissional, minha gratidão, minha homenagem. Não poderia encerrar as minhas palavras sem deixar de afirmar e de exortar. Conto, como sempre contei, com o apoio de todos os magistrados brasileiros, da Ordem dos Advogados do Brasil, da sociedade civil e, sobretudo, das entidades ligadas às classes da magistratura, a MB, a AJUF, a Ana Matra. Deixo aqui registrado o meu reconhecimento, as minhas homenagens e a minha gratidão em nome pessoal e posso afirmar, em nome da cidadania, ao ministro Dias Toffoli e em seu nome estou saudando todos os ministros do Supremo Tribunal Federal pelo apoio incondicional e transparente na defesa da harmonia, na defesa da igualdade, na defesa das instituições, recebendo dele, na minha gestão como corregedoral, a confiança incondicional para exercer com integral ação a Corregedoria Nacional de Justiça. Dias Toffoli, as minhas homenagens, meu muito obrigado. Agradeço também aos amigos e familiares que não estão fisicamente presentes, mas que estão assistindo a esta solenidade de posse pelos meios de comunicação, que atualmente nos permite estar presentes, mesmo à distância. Uma trajetória profissional é como a vida. Ela só pode ser considerada bem-sucedida se for bem vivida. E o bem viver é cotidiano, é diário. E eu afirmo que sou feliz, muito feliz, por ter tudo o que Deus me deu, mas principalmente por minha família, por meus amigos e pelo Tribunal da Cidadania, sem os quais a minha vida perderia grande parte deste brilho. Os tempos são de eficiência, de dinamismo e de celeridade. Bem lembra Raquel de Queiroz, homenageando as mulheres do Brasil. Primeira mulher a integrar a Academia Brasileira de Letras, em seu romance As Três Marias, que é tempo de despertar um olhar interior para nossas escolhas, para nossa sociedade, para nosso trabalho. Grato que somos por viver neste tempo atual, que possamos deixar o melhor legado possível, que possamos contribuir para o aperfeiçoamento do judiciário do nosso país. Tenho fé no Brasil, tenho fé nas autoridades constituídas. O Brasil está sacramentado em meu coração. Alagoas, meu bem-querer. Diz a palavra santa: posso tudo naquele que me fortalece. De mãos dadas, magistratura e cidadania. Que Deus nos ilumine. Tudo passa. Vamos vencer a pandemia, pois Deus está no comando do tempo. Acredito nas pessoas, confio nas instituições, tenho fé no Brasil. Que Deus nos conceda sabedoria, magistratura forte, cidadania respeitada. Que Deus nos ilumine. Muito obrigado.
Agradeço a participação de todos os presentes e de todos que acompanham a transmissão desta solenidade de posse através do canal do STJ, do YouTube, da TV Justiça e de alguns canais de TV aberta no Brasil. Solicito a gentileza dos convidados permanecerem em seus assentos até a saída das autoridades constituídas da mesa de honra e dos senhores ministros desta Corte. Declaro, em nome de Deus, encerrada esta solenidade de posse. Muito bem, você acompanhou a posse dos ministros Humberto Martins e Jorge Mussi ao vivo aqui pela TV